Bom, então aqui, boa noite a todos. É um prazer estar aqui reunida com vocês mais uma vez, para estarmos na continuidade do estudo do curso preparatório do Espiritismo. E nós vamos iniciar, como sempre, pela correção das questões da aula passada, que é a aula 6, né? Então, nós temos aqui a primeira questão. O que é uma parábola? Alguém gostaria de responder? Posso responder. Pois não. É uma história simbólica que tem como objetivo de disseminar uma lição ética, espiritual e moral. Sim, tá certo. Uma boa definição de parábola. Eu respondi aqui conforme está no nosso PDF. É uma narração alegórica, na qual o conjunto de elementos evoca, por comparação, um pensamento ou outras realidades sob a forma figurada. Então, a parábola era uma das formas que Jesus fazia os seus ensinamentos, né? E como figura de linguagem, a gente pode comparar, não exatamente, mas só para se ter uma ideia, quando a gente esquece um pouco o significado das coisas, com uma metáfora, que é mais ou menos também chegar num objetivo através de uma comparação. Uhum. Então, agora vamos para a questão número 2. Por que Jesus, muitas vezes, falou por parábolas? Quem gostaria? Eu posso responder. Pode. Limitou a lançar o germe de verdades que ele mesmo declarou não poderem ser então compreendidas, tá certo? Tá. Jesus ensinava através de parábolas porque o nosso conhecimento, naquela ocasião, não era muito amplo. Então, ele se limitou a jogar o germe, semear a semente, para que no tempo propício ela germinasse. E assim, através dessas comparações, né, dessas alegorias, que eram basicamente assim umas histórias, como a gente costumava ou costuma passar para as crianças que ainda não têm uma capacidade maior de assimilar determinados conceitos, nós também, enquanto crianças espirituais naquela época, tínhamos uma facilidade maior em estarmos aprendendo alguma coisa, não tudo. Então, para a maioria das pessoas, ele falava através de parábolas e falava um pouquinho mais com profundidade para os seus discípulos, né? Porque não deixava de ser também uma preparação para o trabalho que eles viriam a desenvolver no futuro. A questão número 3. Como se pode comparar as sementes da parábola às diferentes categorias de espíritas? Posso responder? Pode. Eu coloquei aqui, as sementes da estrada são os que se apegam aos fenômenos naturais. As dos pedregulhos são aqueles que só procuram brilho das comunicações espíritas para satisfazer suas imaginações. As sementes dos espinhos são aqueles que admiram os bons conselhos, mas não os seguem. E as sementes que caem em terra fértil são aqueles que aplicam os ensinamentos de Jesus em suas vidas. Muito bem, exatamente assim. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que está bem completo. Então, vamos para a questão número 4. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Quem deseja? Eu respondo. Então vai. É uma das obras fundamentais da doutrina espírita e tem como objetivo de explicar o ensinamento de Jesus em seu aspecto moral, filosófico e racional. Não sei se está certo, porque eu fiquei meio confusa. Tá certo. Eu coloquei, segundo o PDF, mais ou menos igual a você, no mesmo sentido, eu coloquei. É o livro da doutrina espírita, com considerável influência, pois explana questões capitais e não só o mundo religioso, encontrando-se nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações e instruções excelentes. Aborda bem as questões da alta moral prática do ponto de vista de interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos.
Eu coloquei como estava no PDF, fazendo uma operação Frankenstein, mas o que você respondeu está bem correto. A quinta questão, por que Kardec priorizou os ensinamentos morais de Jesus neste livro? Então, eu faço. Porque os ensinamentos morais é o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se, a bandeira sobre a qual todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam as suas crenças, pois nunca foi objeto de disputas religiosas, reunindo os trechos que podem constituir um código de moral universal, sem distinção de cultos, possuindo utilidade ao desenvolvimento do pensamento. Então, a maior parte do Evangelho tem essa, a parte moral é a maior dela. E foi priorizado porque é o mais importante, né, no sentido dos ensinamentos que devem ser passados, e também não é objeto de disputa. Se você for olhar a fundo, todos os ensinamentos não são, entre aspas, discutíveis, porque a conduta moral, de uma forma universal, é acessível a todos. Tanto é que nós sempre dizemos que toda religião que te estimula a ser uma pessoa melhor é uma boa religião para que você possa frequentá-la. E a sexta e última questão. Na sua opinião, qual a importância do Evangelho segundo o Espiritismo? Aqui, como é opinião, é algo pessoal. Quem gostaria de responder? Eu posso responder. Tá. Responde as duas, uma por vez. Vai, Cecília. Eu coloquei assim: para mim, o Evangelho tem a importância de nos aproximarmos dos ensinamentos de Jesus para que possamos ser espíritos que buscam pela luz e a evolução a partir do amor a Deus e ao próximo. Muito bem. Tá ficando afiadinha, Cecília. Parabéns. Você viu E olha que orgulho? Ai, é um orgulho mesmo. A semana que vem nós faremos a 8ª aula. A 8ª aula é 1/3 do nosso curso. Que legal. vai até quando? Então, Quantas 24. Esse curso preparatório. 24 aulas. Depois a gente vai para o básico 1. Ah, tá, tem mais, né? Tem uns 5 anos pela frente, fica Ai, tranquilo. então tá bom. Vai dar um pouco menos, porque nós estamos fazendo de uma forma assim sequencial e sem estar introduzindo a discussão de algum livro de férias ou coisa parecida, então nós faremos em menos tempo. Mas se fosse um curso por ano, daria uns 5, 6 anos. Pode responder, Silvinha. Depois, assim, eu faço o Evangelho no lar e acho de suma importância, pois nosso lar se harmoniza. É um livro que nos põe a meditar sobre nosso viver, nosso comportamento e ajuda nós se evoluir. Tá certo também. Mas alguém gostaria de comentar a sua opinião? Não? Então, vamos lá. A questão da reforma íntima, dessa aula 6, o pensamento é vivo, e depois de agir sobre o objetivo a que se endereça, reage sobre a criatura que o emitiu, tanto em relação ao bem quanto em relação ao mal. A Cecília e a Cíntia me enviaram no privado, a Silvia me enviou também, e ela falou que vai refazer o ponto de vista com relação a isso. Então, se mais alguém quiser comentar, excetuando a Cecília e a Silvia, fique à vontade. Eu coloquei assim, o que eu entendi, né, dessa parábola, esse texto nos mostra como somos responsáveis até pelos nossos pensamentos, não é? Ele tem a ver com isso, certo? Então vai de encontro com a lei de causa e efeito, nesse caso, né? Você pensa e vibra. Tá, então tá certo. Bom, eu não coloquei nomes, só coloquei, né, mas enfim, por diversas vezes ao longo do dia, me pego tendo pensamentos bons e ruins, né? É algo inevitável, a internet também facilita esse tipo de pensamento. Mas quando percebo que estou começando a alimentar pensamentos negativos, procuro cortá-los assim que percebo. Apesar disso, há momentos em que torna-se mais difícil,
como, por exemplo, quando me desentendo com familiares próximos, né? E nessas situações, a minha reação imediata é ficar remoendo sentimentos ruins, desejando coisas, enfim, né? E por achar que eles deveriam agir de outra forma, né? A forma que eu considero como a correta, eu sei que nesse instante o pensamento e a intenção que se manifesta provavelmente atinge, né? A pessoa que eu estou conversando, que eu estou discutindo, no caso, mas com o tempo eu procuro me acalmar, refletir sobre tudo aquilo que eu falei, sobre tudo aquilo que foi conversado, e tento mudar minha vibração. Oração, penso em outras coisas, eu penso na limitação que as pessoas têm, diversas pessoas diferentes estão em degraus diferentes, de evoluções diferentes, cada um tem um entendimento de uma mesma forma, e eu tento agir dessa forma. Quando eu vejo que eu estou indo por um caminho ruim, eu corto, mas quando é algo que mexe com algo que eu julgo que seja certo, correto, da maneira que tem que se agir, a pessoa vai de outro encontro, é bem difícil de não pensar coisas ruins, não no momento, né, em si. Mas depois eu me acalmo, penso, o que eu acho que tem que melhorar é essa questão da impulsividade, muitas vezes, que eu tenho. Então, mais nessa linha que eu fiz. Tá correto a resposta, a questão que você trouxe para o seu dia a dia, alguma dificuldade que você tem com um familiar próximo, as questões do quanto a rede social, a internet facilita o nosso acesso a coisas que muitas vezes a gente até tem interesse, mas acaba divagando um pouco longe daquilo que a gente realmente tem que focar, né? No caso, mas é mais ou menos aquilo que nós já falamos anteriormente com relação à vida perfeita. Então, às vezes, a gente até viaja, assim, num vídeo, num filme, numa postagem, e às vezes fica pensando, poxa, poderia ser assim também comigo, eu poderia ter mais acesso a isso, aquilo e aquilo outro. E nem sempre a gente tem um olhar de admiração. Sim. Muitas vezes a gente tem um olhar de desejo querendo para si. Não é propriamente um pensamento invejoso, mas não está na linha da admiração no sentido de emanar positivo para aquele que está ali postando. Por isso que não é muito aconselhável a gente fazer muita exposição de coisas pessoais na rede social. Até porque tem tantas pessoas invigilantes que muitas vezes pode estar vendo o que nós estamos postando assim com a maior espontaneidade e emanar também alguma coisa para a gente. Até ultimamente eu tenho visto muitas postagens que eles falam assim, nunca ao vivo. Você quer postar, posta depois que você já foi, depois que você voltou. É verdade. É alguma coisa assim nesse sentido. Então, tá certo. Agora, também é bem natural que as pessoas com quem a gente tenha uma maior reatividade, que é a impulsividade que você disse, sejam as pessoas próximas, né? Porque as pessoas próximas são aquelas que são nossos maiores desafios, com quem a gente tem que ajustar e converter muitos sentimentos negativos em positivos, sem contar os gatilhos. Né? Como nós já tivemos inúmeras vidas, e muitas delas podem ter sido com as pessoas que nos cercam, que com a bênção do esquecimento do passado, graças a Deus, a gente consegue conviver, mas tem os gatilhos, né? Às vezes, uma palavra besta, uma colocação, uma expressão facial que vem daquela pessoa determinada com quem eu tenho algum tipo de ajuste, pode gerar uma reação impulsiva, reativa, ou despertar uma certa irritabilidade, mesmo que eu venha disfarçar isso. Mas eu sei que está dentro de mim. Então, esses gatilhos com as pessoas próximas existem com frequência. A gente muitas vezes nem sabe por quê, né? Se você tiver alguém com quem você for confidenciar alguma coisa um dia, você vai falar assim, quando o fulano faz isso aqui, nossa, mas me dá uma irritação. Aí é bem capaz que o outro fale assim, nossa, mas por quê? Nada a ver, né? Nada a ver, uma coisa assim tão normal. Então, só através do conhecimento que nós estamos discutindo e adquirindo, é que nós podemos entender esses mecanismos
E o entendimento acaba nos trazendo uma maior paciência, uma maior perseverança. Sim, É por isso que o conhecimento liberta, em todos os sentidos, sim. né? Porque aos poucos a gente vai se educando moralmente e espiritualmente. É até interessante que, se vocês tiverem aí algum caderno ou algum arquivo, alguma pastinha que vocês joguem aí as respostas que vocês têm feito dessas questões e comparar o tipo de resposta que vocês vão dar daqui a 1, 2, 3 anos. Ah, legal. Eu coloco no Word aqui. Vocês vão ver o quanto que vocês vão sentir que vocês cresceram quando vocês estiverem relendo, né? Igual aquelas caixinhas que tem nos filmes aí da sessão da tarde, da cápsula do tempo. Vão olhar e vocês vão ver. E vão comentar comigo, porque vai ser um prazer ter participado da evolução nesses pontos que vocês vão elencar e a minha também, né? Porque aqui é uma troca, a gente está constantemente aprendendo um com o outro. Muitas vezes, os posicionamentos que as pessoas têm a liberdade de colocar, que eu acho isso assim muito legal, e aí você tem esse compartilhamento de troca de informações, você também se espelha em situações semelhantes para você tomar uma postura diferente daquela experiência que o outro está passando. Então, tudo é muito relevante, tanto para mim quanto para cada um de vocês. E é o que eu falo, esse exercício é maravilhoso. Sim, é muito bom mesmo. Já teve alguém que, aí eu fiz um comentário em cima da resposta, aí a pessoa falou assim, incrível, quando eu terminei de escrever e reli, me veio isso que você falou na cabeça. Eu falei, eu não falei que esse exercício é legal? Consciência, gente. Já se conscientizou. Uhum. Escreveu, desabafou, quando leu, percebeu a similaridade com outra situação que eu imediatamente coloquei. Uhum. Então, se eu não tivesse falado, o exercício só por si já teria ajudado bastante. Sim. Bom, gente, então, encerramos a parte da correção. E vamos aqui, eu apanhar aqui com as coisas que eu nunca acerto direito, para a gente estar fazendo o nosso compartilhamento. Mas é muito bom, eu sempre gostei desse exercício, eu fazia com muito prazer. No começo é meio difícil, mas depois... A gente pega o jeito. Sim. Pega o jeito, perde a vergonha. É verdade. E vai falando com bastante espontaneidade. Isso aqui é importante. Agora vamos ver aqui a tela para compartilhar. Ó, por enquanto eu não fiz nada de errado. Estou progredindo também. Então, aqui. Apresentar agora. Tá parecendo diferente, só porque eu me elogiei. Vamos ver se vai dar certo. Acho que deu, né? Tá aparecendo para vocês a tela cheia? Tá a gente do lado, mas dá pra ver. Ai, mas tá todo mundo? Sim, todo Acho que mundo. tá, né? Que aqui tem. Deixa eu ver se eu consigo mudar. Semana passada não deu muito certo o layout. É alguma coisa que eu mudei sem querer? Será que destaque melhorou ou não? A mesma coisa. Aqui para mim aparece só a tela e eu. Deixa eu ver. Não sei
Se é a configuração do meu, mas acho que não. Tá todo mundo vendo mais pessoas além de mim? Eu estou vendo. Mais pessoas? Sim. Ah, então eu não sei o que fazer. Vou precisar da ajuda dos universitários para mudar isso aqui, porque para mim está aparecendo só a tela compartilhada e eu do lado. Dá para alterar, eu consegui alterar no meu. Você Pra mim. colocou qual? Eu Ah, fiquei- você alterou para você? Sim. Aí você colocou qual? Eu coloquei destaque. Foi esse que eu coloquei destaque, apareceu só eu. Para mim tá normal aqui. Para mim tá ok. Mas deveria. Bom, de qualquer forma, como vai gravar a minha tela, deve aparecer então a gravação certa, né? Sim. Irene, quando você apresenta, você fica na tela do slide, né? Para mim aparece no monitor a tela cheia e aqui na parte que eu estou gerenciando a reunião, aparece o slide e a mim, com todas as configurações para poder estar mexendo na apresentação. E é assim que aparece normalmente na gravação. Ah, é porque eu acho que tem que ficar só na tela do slide, para aparecer só o slide. Eu não consegui ainda ficar sem aparecer a minha cara, viu? Para mim, Mas tá bom. tá no PowerPoint, aí você vai no PowerPoint e fica lá, mexendo por lá. Minha filha, se você soubesse o quanto que eu apanhei para começar a fazer isso aqui, vamos com calma, depois você me explica. Bom, então vamos lá. Nós estamos, então, na 7ª aula, né? Falta só uma para 1/3 do nosso curso. E nós temos na parte A, Jesus no lar, na parte B, o Evangelho no lar, e na parte C, as atividades, né? As questões e a reforma íntima. Passando aqui para o slide número 2. Aí nós temos aqui a figura de uma reunião, que seria simbolizando aqui uma reunião mediúnica, simbolizando o mentor ali no meio. E aí tem a correlação com relação a como que Jesus, que vai tratar nesse capítulo, ele instituiu o primeiro evangelho no lar. Aí nós temos a lição de Jesus a respeito do culto cristão no lar foi transmitida por Nélio Lúcio, da seguinte forma: povoara-se o firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor tomou os sagrados escritos, e como se quisesse imprimir novo rumo à conversa, que se fizer improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige ao mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou por alguns momentos e respondeu-lhe hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. E o oleiro? Que faz para atender a tarefa que se propõe? Certamente, senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modelo barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, então insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Então, vocês vejam que até aqui, Jesus fez, de uma forma assim, bem didática, uma porção de comparações da posição de diferentes profissionais no sentido de aprimoramento do trabalho e daquilo que está oferecendo ao mercado, para que seja consumido. Então, ele fala, se cada profissional faz isso
para se destacar, para ter o melhor produto, para conseguir vender, para se aprimorar, que outra postura nós não poderíamos ter com relação a nós mesmos e a nossa própria casa? Porque, como está dizendo, o berço doméstico é a primeira escola. Quando nós reencarnamos, que a gente tem aquela carinha angelical, para que os nossos pais se apaixonem pela gente, não vejam assim aquele serzinho que trouxe tanto problema nas outras vidas. Aí, o que acontece? Lá é que a gente vai receber os primeiros cuidados, os primeiros carinhos e os primeiros exemplos de atitude, de comportamento, que é a educação. Por isso que é tão importante a missão dos pais com relação aos filhos, porque deles depende esse primeiro norte para a vida daquela criança. E justamente nesse sentido é que nesses primeiros anos de vida, né, que a gente coloca dentro da espiritualidade que a reencarnação ela está efetivamente efetivada a partir dos 7 anos, é onde se é possível ao pai, à mãe, a quem cuida da criança, observar possíveis más tendências e já através da correção, da educação espiritual, da religiosidade, e tentando aparar essas arestas, nesse momento onde ainda é possível tentar moldar de alguma forma. Então, nesse último parágrafo, quando ele diz, se nós não conseguirmos aprender a viver em paz entre 4 paredes, isso significa o nosso cadinho, a nossa família propriamente dita, o nosso núcleo familiar, aquelas pessoas mais próximas ali, seja pai, mãe, irmão, seja cônjuge, filho, sogro, sogra, mãe, enfim, aquela pessoa que está ali com a gente no dia a dia. Nós temos que aprender a conviver em paz, temos que aprender a reduzir o nosso lado negativo, ampliar o nosso lado positivo, para que a gente possa gerar dentro do nosso lar essa harmonia que a gente espera que haja no mundo. Então, comecemos do lar. O lar é o princípio de tudo. E, continuando, se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Porque é realmente contraditório, né? Se na lei de Deus está dizendo que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, como que nós podemos verdadeiramente respeitar e amar a Deus se nós não estivermos cumprindo a sua lei, nos esforçando para amar o nosso irmão mais próximo, que é justamente aquele com que a gente tem maiores coisas a ajustar. Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procurem, a assistência fraterna, uma claridade nova. Aí ele faz aqui um bom comparativo. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebe o Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? Então, ele diz que se aquela mesa serve para nutrir o corpo através do pão material, por que não também ao redor dela a gente não pode nutrir o espírito através da conversação e o pensamento edificante, né? Como uma sementeira da felicidade. O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se há claridade, é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Então, ele diz aqui que o cultivo desse evangelho, ele não foi lançado sobre a multidão, ensinando-se a todos como fazê-lo, mas na casa de Simão Pedro, onde eles costumavam se reunir. Esse seria, então, a instituição do primeiro evangelho no lar.
Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto do evangelho no lar. Culto cristão do lar, né? Então aqui nós acabamos de conhecer como surgiu, qual foi a origem do evangelho no lar que a gente fala tanto, e principalmente em termos de importância. Aí a parte B, nós vamos falar essencialmente desse próprio evangelho. Alguém ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta com relação à parte A? Não, né? Então, vamos lá. Evangelho no lar. Lar, a nossa primeira escola. Quando o espírito tem a oportunidade de vestir a roupagem da inocência e da candura, passando pela fase do aquecimento e chega às mãos dos pais, na graça e na ternura de uma criança. A terra está preparada, depende da nossa boa vontade semear o bem. O lar é o coração do organismo social. Essa passagem é do espírito Sheila, que é um espírito de luz que na espiritualidade cuida de crianças, né? Então, ela cita aqui, ó, a terra está preparada, quer dizer, aquele novo ser reencarnante é o solo fértil, que depende da nossa boa vontade semear o bem. E aí, prossigamos. Organizamos nosso agrupamento doméstico à luz do Evangelho. Diz Jesus, a paz do mundo começa entre quatro paredes. Seremos lá fora, no grande campo de experiência pública, aquilo que aprendemos no lar. Portanto, os pais não podem falhar com seus filhos. Do contrário, eles falharão com a sociedade, com o próximo e com eles mesmos. Serão como a casa edificada na areia movediça. Vindo os rios do progresso, os ventos da renovação, haverá grande ruína. Devemos conservar entre nossos familiares a chama da esperança, estudando em casa a revelação divina, a boa nova de Jesus, praticando a fraternidade e crescendo em sabedoria, pedindo a Deus o desenvolvimento da humanidade e o amor em nossos corações. Então, percebem aqui nessa frase o exercício constante da reforma íntima, né? Pedindo a Deus o desenvolvimento da humanidade e do amor em nossos corações, que assim a gente pode transbordar para os demais. E aí tem aqui a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Disse Jesus, onde estiverem duas ou mais criaturas reunidas em meu nome, eu entre elas estarei. Então, essa aqui é uma passagem que a gente já ouviu muito, né? Onde estiverem duas ou mais criaturas reunidas em meu nome, eu entre elas estarei. Conscientes da grande responsabilidade, devemos assumir a postura de espíritos imortais, criados com amor e para o amor. Vamos convidar, aqui já começa a falar a respeito do Evangelho, né? Como se faz? Vamos convidar nossos familiares para o estudo da Boa Nova, marcando dia e hora apropriados para todos. Então, a gente convida, né? Mas nem todos participam, nem todos se simpatizam e tem outra pegada, outra rotina e não prioriza isso. Por isso é que eu falo, quando não há possibilidade de se fazer junto com outra pessoa, com outro familiar, o evangelho no lar, ele deve ser feito mesmo que você esteja sozinho. E se você pertence a uma família que as pessoas têm outras crenças e não aceitam nem aquele tipo de cultivo da sua religiosidade no próprio lar, você pode fazer no seu próprio quarto, ou até mesmo isolado ali, sentado no banheiro, mas deve fazer. E para isso, eles pedem para que a gente escolha um dia e que esse dia seja um dia em que você perceba que dos 7 dias da semana,
a sua rotina seja mais fácil, um horário em que provavelmente você não terá tantas interrupções, algo que seja realmente tranquilo para você e para as demais pessoas que porventura vierem a participar. Então, aqui eles fazem algumas orientações, por exemplo, eles pedem para se colocar uma música ambiente, isso é opcional, mas eu particularmente sempre coloquei. Então, pode ser uma música instrumental, uma música gospel, mas eu acho que a instrumental, por não ter assim a menção da voz, ela ajuda mais a relaxar o ambiente. E tem muitas músicas instrumentais que a gente está colocando, e tem muitos vídeos também no YouTube com músicas instrumentais até próprias mesmo para Evangelho no Lar. Eu, particularmente, sempre coloco a Ave Maria instrumental. E aí, ele fala aqui também a respeito da preparação, né? Eles recomendam, tanto para o dia do Evangelho, quanto para dia de trabalho voluntário, que a gente procure, desde o período da manhã, manter pensamentos elevados, conversação edificante, e tentar ter uma rotina o mais normal possível, só que com os nossos ímpetos, assim, menos acalorados. Tem muita gente que consegue, mas é difícil, porque num dia de semana normal, que você está envolvido em todas as atividades, você só vai realmente focar no Evangelho quando você se lembrar. Cheguei em casa, é o dia. E muitas vezes, gente, pelo menos comigo, eu lembro quando o despertador toca. E aí eu coloco o despertador no celular, 10 minutos antes do horário que eu determinei para ser feito o Evangelho. Então, muitas vezes eu estou bem pilhada em outras atividades, despertou lá o celular escrito Evangelho, aí é que eu me lembro que realmente é dia e hora de se fazer o Evangelho. Aí, sereno, tento relaxar, respirar profundamente, né? Aliviar a mente, ouvir um pouquinho lá da Ave Maria instrumental, para que possa se iniciar. E aqui eles recomendam música clássica, enfim, né? E também a questão da água para ser fluidificada. É importante que antes de iniciar o evangelho, a gente coloque ali uma garrafinha, um copo, uma jarra, se a água for para distribuir entre mais pessoas, mas que seja fluidificada. Se tem alguém com algum tipo de enfermidade ou alguma coisa, você pode também separar uma garrafinha à parte e rogar para que possa ser colocado ali o que é necessário para o bem-estar físico daquela pessoa. Então, a água fluidificada sempre faz parte do Evangelho. E aí eles citam, né, que se a campainha tocar para você receber a pessoa e convidar, se alguém ligar, você diz que retorna depois. Esse tipo de coisa que atualmente já não acontece tanto, né? Antigamente, sim, a gente tinha um maior fluxo de visitação, morava com parentes mais próximos, mas, enfim, é essa recomendação que eles colocam lá. E aí, aproveitando esse contexto, antes de entrar no roteiro propriamente dito do Evangelho no Lar, para nós que participamos de alguns grupos de Evangelho, como nós temos aqui às quintas-feiras, ele é um Evangelho no Lar online, a semelhança do trabalho que o seu Severino faz também 2 vezes por semana lá no grupo dele, e que a gente gosta também de participar para estar ouvindo uma explanação do Evangelho diferente, enfim, para estar participando daquela egrégora, daquele grupo. E aí eu me pergunto, se eu estou fazendo Evangelho no Lar online aqui com vocês às quintas-feiras, se eu participo de um outro evangelho, de um outro grupo, com umas outras pessoas, 1 ou 2 evangelhos por semana, substitui aquele que eu deveria fazer na minha casa? A resposta é não. Por quê? Porque o Evangelho no Lar, ele é feito especificamente para a tua casa. O Evangelho que nós fazemos aqui no Lar Online,
ele é abrangente para todos nós que estamos reunidos, para todos nós que estamos nessa egrégora. Então, ele envolve a mim, a você, a bênção se estende à sua casa, a sua água fluidificada, e naquela parte que nós colocamos nas vibrações, para a gente estar silenciando e fazendo nossas vibrações pessoais, são os agradecimentos, as rogativas que a gente sempre tem no dia a dia, em favor das pessoas que a gente ama, em favor das nossas pendências que a gente gostaria de estar resolvendo, mas é algo que acrescenta, que agrega a participação, o conhecimento e a vibração para mim, que estou participando, e para essa egrégora que nós pertencemos nesse nosso grupo, exercitando o amor. Mas o evangelho no lar, que eu faço na minha casa, aqui às segundas-feiras, à noite, ele é 100% voltado para higienização da minha casa, voltado para a vibração estritamente familiar. Aí, nesse evangelho, além de vibrar uma limpeza, tipo, imaginando Jesus adentrando cada cômodo e aquela sua luz, aquele amor incondicional que sai do seu peito, vai limpando, vai transmutando, vai transformando todos os ambientes, e aí, naturalmente, algum irmão menos favorecido que esteja acomodado em alguma parte da nossa casa possa ser encaminhado. E tem as vibrações que a gente faz essencialmente para a nossa família, né? Então, a gente sempre vibra especificamente para os familiares, para os projetos individuais dos familiares, para a proteção dos familiares, para as pessoas que solicitaram algum tipo de vibração que a gente possa estar fazendo, né? Vibração pela saúde de alguém que pediu, e pede também para a equipe fluidificar a água de acordo com a necessidade de cada um. Então, o nosso evangelho no lar individualmente, ele vai estar limpando, energizando e fortalecendo as camadas vibratórias da nossa própria casa. É por isso que, apesar da gente participar dos outros, que serve para nós estarmos doando a nossa energia, pertencendo à egrégora deles e vibrando, além de adquirir o conhecimento através da troca, do estudo daquela passagem do Evangelho, não substitui a realização do nosso, dentro da nossa própria casa. Alguém ficou com alguma dúvida com relação a essa questão da elaboração do inicial do Evangelho no Lar? Você entendeu direitinho, Silvia? Sim, entendi. Então tá, então capricha aí, menina. Faz de quinta, faz de domingo e faz outro dia na tua casa. Tá bom. Obrigada, gente. Bom, então aqui a gente vai entrar dentro da parte B, e eu já saí do slide, espera aí. A gente vai entrar dentro da parte B do roteiro para a realização do Evangelho. Eu já disponibilizei no grupo um roteiro para a gente estar fazendo Evangelho no Lar, baseado na Federação Espírita, né? Todo esse programa aqui também é da Federação Espírita. Mas, basicamente, está dentro de tudo aquilo que já foi disponibilizado, mas que a gente pode estar aqui repetindo, porque algumas pessoas nem tinham pego, não baixou. Eu vou ver se coloco de novo. Mas aí, o roteiro para a realização do Evangelho. Então, primeiro ponto, o início da reunião. Iniciar com uma prece simples e espontânea. Então, pode ser um Pai Nosso, pode ser uma Ave Maria, e aí a gente pode, dentro dessa prece, fazer uma saudação, igual está aqui recepcionando carinhosamente o mentor espiritual, porque no Evangelho no Lar, além do mentor espiritual nosso e dos participantes, também estará o mentor espiritual designado para a nossa casa. Porque quando você assume ali esse compromisso com a espiritualidade, e é por isso que é importante que seja o mesmo dia da semana, o mesmo horário, a espiritualidade assume também um compromisso conosco. Por isso é que quando a gente vai antecipar por algum motivo ou atrasar um pouquinho o horário do Evangelho no Lar, que seja uma flexibilização
de no máximo uns 10 minutos, né? Tipo, marquei 8 horas da noite, então eu posso antecipar para 10 para as 8, ou atrasar para 8h10. E assim a gente mantém esse compromisso. Os nossos irmãos espirituais realmente, eles participam do Evangelho. Com o passar do tempo e da vibração que a gente conseguia emanar, também nossos parentes desencarnados podem vir, sob autorização, fazer parte desse Evangelho também no lar, e até mesmo quem a espiritualidade achar que pode e tem possibilidade de vir participar como aprendizagem a título de aluno para fazer parte daquele momento, daquela vibração, daquela explanação daquele evangelho. Então, como a Silvia disse no começo, né, que ela faz sozinha, mas ela nunca está sozinha. Ela está sempre com a espiritualidade que protege, que ampara, que auxilia, como também a espiritualidade que é carente da explanação, do evangelho, da vibração, da doação da nossa energia mais material, que como encarnados nós temos uma energia mais densa, e até mesmo para estar recolhendo nosso ectoplasma para que seja útil nos hospitais da espiritualidade. Então vejam quanta coisa boa acontece durante um evangelho no lar. Aí, nesse caso da doação, que a gente pode estar fazendo, não só de sentimentos, vibrações, frequência vibratória, mas até mesmo de ectoplasma, isso acontece no nosso evangelho online e também no nosso evangelho no lar, né? Porque é um material muito importante que a espiritualidade se utiliza grandemente nos hospitais espirituais em favor dos nossos irmãos que necessitam de recomposição do perispírito. Então, nós iniciamos assim, com essa prece inicial, com essa saudação dos que estão presentes e buscando ter esse fórum íntimo de sentir e sustentar a presença de Jesus, da espiritualidade no nosso entorno. E aí depois o próximo passo seria a leitura do Evangelho. E a leitura do Evangelho, vocês já sabem, né? Pode ser feita de uma forma sequencial, pode ser feita com o Evangelho segundo o Espiritismo, sequencialmente, pode ser feita com algum outro livro, com uma mensagem mais curta, que geralmente a gente costuma escolher as psicografias de Chico Xavier, por Emmanuel, ou se você faz sozinho e quer gerar um estudo contínuo, pode ser um dos livros da codificação, mas indicado o Evangelho, e você está fazendo sequencialmente. Como, dando um exemplo, aqui em casa eu não faço sozinha, e nem sempre as pessoas que fazem comigo têm paciência de ter textos muito longos. Aí, quando chega no final, que a gente tem que comentar alguma coisa, a pessoa já esqueceu o que está no começo. E dispersa, né? O pensamento dispersa. Então, eu sempre faço com esses livros de mensagem do Chico, por Emmanuel, que tem as mensagens mais curtas, porque a gente consegue ter ali a passagem do Evangelho, ter a explicação de Emmanuel e, nos comentários, abranger de uma forma mais ampla, como no Evangelho estaria ali mastigadinho e escrito, porque depois de um texto descrito no Evangelho, tem pouca coisa para se acrescentar. Salvo se as pessoas envolvidas se esquecerem ou dispersar, como eu comentei. Então, a leitura é nesse formato e fica de livre escolha de cada um. Aí, depois, o 3 seria os comentários sobre o texto lido. Mesmo que você esteja fazendo sozinha, é interessante que você faça um comentário, mesmo que breve, em voz alta, a respeito do trecho que você leu. Se você está fazendo em 2 ou 3 pessoas, é muito bacana que cada um fale alguma coisa, mesmo que seja uma frase, um relance, porque aí a troca ela fica mais produtiva. E mesmo que muitas vezes a gente não perceba, a fixação do conteúdo também é maior. E não esqueçamos que estamos sozinhos ou em 2 ou 3 pessoas, mas com toda uma espiritualidade do lado,
e muitas vezes nossos familiares e também pessoas que necessitam de um entendimento maior. E você fazendo essa doação desse comentário, você está acrescentando em alguém que nem sequer você esteja vendo. Então, tem aqui o comentário sobre o texto lido, né? Ó, os comentários são breves, feitos por todos, e cada um expõe o que entendeu da leitura. Se tivermos dificuldade, leiamos de novo, e então comenta-se cada parágrafo. Também pode ser feito assim, se você vai pegar um texto grande, pode ler um parágrafo e já tecer um comentário. Certamente, os mentores espirituais estarão nos ajudando a compreender a lição a fim de assimilarmos com facilidade. É exatamente nessa hora que recebemos a aula e passamos o ensinamento evangélico. Não é comunicação mediúnica, mas sim as bênçãos do alto, chegando até nós pela inspiração divina de amigos abnegados, que trazem amorosamente as orientações necessárias, não só da leitura, como também sobre os problemas atuais, que podem e devem ser comentados à luz do Evangelho, em especial as questões familiares. Então, seria quase uma frase aí de reforma íntima aqui, esse último parágrafo, gente. Aí depois nós vamos para a parte das vibrações, que no Evangelho no Lar, a gente faz uma vibração mais restrita aos membros da família. Porque quando nós estamos numa casa espírita, por exemplo, que tem uma egrégora e uma proteção muito maior, aí a gente pode vibrar pelos irmãos sofredores, pelo Vale dos Suicidas, pelo umbral, pelos desencarnados da última semana, por isso, por aquilo, por aquilo outro. Por quê? Nós temos todo um amparo e a gente recebe auxílio e suporte espiritual para emanar essa vibração de amor por esses sofredores de fato. Na nossa casa, nós temos ali sim uma proteção uma egrégora, mas não é como numa casa espírita que tem todas as fraternidades, né? Então, é por isso que as vibrações no Evangelho no Lar, preferencialmente, seja em favor de nós mesmos, do nosso núcleo familiar e do nosso grupo fechado. Aí, depois, por fim, nós temos com a parte 5, a prece de encerramento, né, que no final proferir a prece, também simples e espontânea, de agradecimento ao Senhor da vida e ao plano espiritual, que deram sustentação a nós nesse Evangelho no Lar. Nessa parte, muito embora fica subentendido que a espiritualidade estará fluidificando a água que a gente disponibilizou, mas eu sempre acrescento verbalmente a solicitação à espiritualidade, à equipe do Dr. Bezerra de Menezes, aos irmãos espirituais, que possam proceder à energização, fluidificação das águas, colocando um pouco daquilo que cada um de nós estejamos necessitando naquele momento. E aqui tem a recomendação, né? Para que esse Evangelho no Lar tenha uma duração de 20, no máximo 30 minutos. A conversação no lar após o Evangelho deve ser edificante, iluminada pelo amor e pela prática, de compreensão mútua, sem o que o objetivo da reunião não será alcançado. Procurar permanecer nessa calma e vivenciar, na medida do possível, as lições aprendidas durante a reunião. Então, aqui, ó, aprendeu? Vamos exercitar. Exercício dos ensinamentos, exercício da reforma íntima, em todos os demais dias e momentos que a gente tiver após o Evangelho. A prática das orientações recebidas é imprescindível. A nossa fala, comportamento, olhar, pensar e agir. Tudo deve ser guarnecido de vibrações radiantes do Evangelho, para que nossos irmãos nos possam ver como verdadeiro Evangelho vivo. Olha a responsabilidade. Sim, porque a fé sem obras é morta. E aí, concluímos, então, a parte B sobre o Evangelho no Lar, com a passagem do roteiro, que depois eu vou disponibilizar novamente também aquele outro que nós tínhamos colocado, mas aqui vocês também têm um roteiro bem bom e simples. E eu gostaria de saber se
Ficou alguma dúvida? Se vocês têm alguma pergunta que queiram fazer sobre... Eu tenho uma dúvida. Diga, meu bem. O que é ectoplasma? Ó, para falar bem literalmente, é como se fosse uma meleca que a gente não enxerga. Só quem tem a condição de ver. Se você for ver alguma coisa, mesmo na internet, que você colocar assim, materialização de espíritos, que era um dos fenômenos que era bem utilizado nas reuniões mediúnicas no início, quando nós necessitávamos de comprovações para que acreditássemos na existência do mundo espiritual e no que Kardec estava trazendo para o mundo. Então, as pessoas elas eram muito movidas pela curiosidade. E naquela época, devido à curiosidade e à necessidade de dar um pouco daquilo que as pessoas queriam para que elas se convertessem ao espiritismo, testemunhassem, a mediunidade ela ocorria de uma forma diferente. Então, tinha muito mais médium mecânico em termos de psicografia, inconsciente quando ia dar uma passividade e de materialização. Para que um espírito desencarnado se materialize, ele precisa desse ectoplasma, que é uma substância que os encarnados possuem. Também pode ser retirado da natureza. Tem lugares assim que no passado as reuniões que eram feitas de materialização era tipo assim no meio da mata, porque na natureza, na vegetação, nas árvores, os espíritos evoluídos conseguem também retirar esse ectoplasma. Mas o ectoplasma dos doadores numa reunião de materialização, né, dessas pessoas, é mais abundante. Então, é algo que eu classifico como meleca, que você vai entender quando você vê uma foto na internet, que você doando, você expele do teu corpo através dos orifícios. Então, nas fotos que você vai ver na internet, você vai ver que sai algo semelhante a uma fumacinha, ou um chumacinho de algodão, alguma coisa assim bem fluido, mais branco, que dos médiuns que estão doando, sai do ouvido, sai do nariz, sai dos orifícios. E isso vai, então, dando subsídio para que um desencarnado possa tomar uma forma. Muitas vezes, pode ser que essa materialização seja parcial. Então, há momentos que a necessidade é que se materializasse uma mão. Então, usa-se menos ectoplasma materializando a mão, às vezes o rosto, às vezes a parte superior do tronco e às vezes um corpo inteiro. Tudo depende da disponibilidade desse ectoplasma. Então, depois você joga aí materialização de espíritos e você vai ver nas imagens essa substância saindo dos orifícios. E esse ectoplasma que nós temos também, ele serve para reconstituição de perispírito. Quando a oferta da reencarnação era maior, quando o pessoal tinha 10, 12, 15 filhos, então, muitas vezes, um espírito que chegou lá no plano espiritual com o seu perispírito muito danificado, seja através do suicídio ou de alguma outra coisa, ou até da própria degeneração que ele mesmo causou, através do comportamento ruim, da maldade, porque a gente também vai se deteriorando de acordo com a nossa frequência. Aí, eles imediatamente recambiavam esse espírito para um processo reencarnatório, mesmo que compulsivo. Por quê? Porque durante a formação do novo corpo físico, o perispírito ia se regenerando. E aí poderia ter muitos natimortos, poderia ter crianças que viviam pouco tempo, alguns anos de vida, porque a função dali era essa reconstituição. Hoje, como nesse período que nós estamos, né, de transição planetária, que é até natural que haja uma menor oferta de reencarnação, porque
aqueles que não estão adequados para a regeneração, estão sendo recambiados para outros mundos. E aqueles que permanecerão, dizem a literatura, que é mais ou menos 1/3 da humanidade, então é natural que o número de nascimentos seja também menor, né? Porque se vai continuar 1/3, 2/3, não iriam renascer. Essa é uma explicação espiritual a respeito da diminuição também do índice da natalidade. E aí, os hospitais na espiritualidade, eles coletam esses ectoplasmas dos doadores, que muitas vezes na própria sessão ali que você está participando do evangelho, na casa espírita, você se coloca em doação, o seu mentor permite, e você doa, mesmo que inconscientemente, um material muito precioso que o plano espiritual se utiliza. Entendeu? Sim, e aí todos, tipo, as pessoas que conseguem ver os espíritos desencarnados, eles estão com esse ectoplasma ou nem sempre? Não. Quando você fala em materialização do espírito, qualquer um vê. Então, vamos supor, eu que não vejo nada. A minha mediunidade não é ostensiva para outras coisas, a não ser intuição, inspiração e palavra. Então, eu não vejo. Mas, se eu participar de uma sessão de materialização, eu verei, você verá, qualquer um verá. Porque materializa mesmo, às vezes até possibilitando toque. Agora, quem tem a mediunidade de evidência, enxerga através do potencial que tem, inerente à formação do corpo físico dela, que já veio preparado para isso, para enxergar na outra dimensão. É diferente. Aí não tem nada de material com relação ao que é visto. É o perispírito que o médium vê. E vai ter um formato do corpo que a pessoa teve, né? O seu perispírito que você tem enquanto encarnada é exatamente igual ao teu corpo físico. O dia que você desencarnar, o seu corpo físico ficará e o seu perispírito irá com você junto com o espírito. E é dessa forma que você vai se apresentar no plano espiritual, com o seu corpo sutil, porém igualzinha ao que você é. E é dessa forma que você será vista. Entendeu? Entendi, obrigada. Então, materialização é completamente à parte. Mas no longo dos cursos que a gente vai estar fazendo, dos capítulos, vai ter tudo isso também. Mas você já pode ir se embasando, pesquisando aí na internet, para você ter uma ideia melhor de como é. Bom, alguém quer fazer mais alguma colocação, alguma dúvida? Não, né? Então, vamos para o último slide. Tcharam! Tá diferente. Nós temos aqui as atividades. As 6 questões de praxe, né, para a nossa fixação. E ao invés da frase de reforma íntima para a semana que vem, nós temos um evangelho no lar. Porque, como eu disse aqui, hoje o nosso exercício de reforma íntima, que eu digo hoje, é para a semana que vem, será diferenciado. A prática do evangelho no lar também é uma reforma íntima, porque nos conecta com os ensinamentos de Jesus, com a espiritualidade e com a construção de barreiras energéticas protetoras do nosso lar. Além de auxiliarmos com essa prática possíveis irmãos desencarnados do local. Desse modo, vocês se organizarão para cada um participar de um trecho em um evangelho no lar, como um modelo de aprendizado a ser executado no início da próxima aula a título de atividade prática. Então, como o evangelho no lar, ele dura em torno de 20 minutos, no máximo 30, na próxima aula, eu vou iniciar a aula com essas 6 questões, e aí a gente vai fazer da forma mais breve possível, tipo um comentário só, e na sequência nós vamos passar para o evangelho no lar.
Então, é necessário que vocês se organizem entre si, para que vocês possam apresentar esse evangelho na próxima aula, com todas as fases, né? A prece inicial, a leitura do evangelho, comentários de todos os participantes, por mínimo que seja, uma frasezinha, qualquer coisinha, cada um participa. As vibrações, que pode ser aquele modelinho de vibração que eu disponibilizei no evangelho que a gente faz de quinta, que eu vou postar novamente, mesmo que seja algo lido, não tem problema, porque o importante é o magnetismo que a gente deposita em cada palavra. E depois, a prece de encerramento, fazer a menção da fluidificação da água, disponibilizar água no começo do evangelho. Tudo isso está naquele roteiro que eu coloquei e vou colocar de novo. Então, vocês se organizem nesse sentido para cada um fazer uma partezinha. E o comentário, breve, 3, 4 palavrinhas, eu gostaria que fosse feito por todos, porque essa é uma atividade conjunta. Alguém gostaria de tomar a frente aí desse projeto no sentido de conexão com as demais e chegarem num consenso para a próxima aula? Eu acho que a gente pode, não sei se ninguém tiver, pode decidir agora quem faz o quê? Que fica mais fácil. Se vocês desejarem, pode ser, mas eu até ia sugerir que você coordenasse isso, né? Porque você está sempre presente em todos os evangelhos e tem bastante participação. Bom, vocês, o que vocês preferem? Vocês querem decidir agora ou querem conversar depois? Vamos já decidir agora, né, Angélica? Não é melhor? Então tá. Então, a gente tem a prece inicial, né? Depois vem a leitura, vem os comentários, que vai ser de todos, vibrações, prece de encerramento e finalização. Então tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E tem tá faltando a Silvia. É Silvia? Cíntia. Cíntia. A Cíntia, ela falou que ia faltar, eu falei para ela, não deixe de assistir a aula gravada amanhã, porque a atividade de reforma íntima vai ser diferente para a próxima aula. Dá para cada um ficar com um. E o comentário, mesmo a pessoa já tendo feito, uma pessoa já tendo feito, as outras também fazem o comentário, aí dá certo. Porque alguém vai ler o texto que vocês precisam escolher, e aí depois a pessoa que leu vai fazer um comentário, normalmente quem lê faz um comentário um pouquinho maior, e os outros fazem um breve comentário. E não esquece também de encaixar a parte da água fluida, que tem que ser no início do evangelho, lá segundo o roteiro. E se quiser ou não, pedir para a espiritualidade fluidificar no final. Certo. Alguém tem preferência? Vocês querem fazer sorteio? Porque tem a prece inicial junto com a indicação da água, depois tem a leitura, depois vem um comentário, vibrações, prece de encerramento e finalização. Vocês têm preferência por algum? Para mim, tanto faz, eu pego o que ninguém quiser. Eu queria ficar com a prece inicial. Prece inicial? Deixa eu anotar aqui. Então, a Cecília faz a prece inicial e fala já da água, que é para deixar reservada ali para fluidificação durante o evangelho. Quem fica com a leitura? Ou ninguém quer ficar com a leitura? Ninguém? Fica com você, Angélica, que a leitura é grande, né? A leitura? Pode ser, para mim né? tanto faz. Quem faz a leitura faz o comentário? Não, né? É diferente. Você faz a leitura, vamos supor, se você pegou o evangelho, você vai fazer a leitura e você vai fazer um comentário na sequência, que geralmente é maior do que o comentário dos outros. Eu faço, não tem problema. Ok. Tá, e comentário. Comentário maior. Aí depois todo mundo faz um breve comentário sobre o texto. Quem faz as vibrações? Que pode ser a leitura daquilo que a gente tem. Eu faço a vibração. Faz, certo.
Aí ficou a prece de encerramento e a finalização só. Aí falta a Cíntia, né? E a Inês e a Eliana. O que vocês querem fazer alguma coisa ou não? Vocês podem decidir depois também. Eu acho que eu faço a prece de encerramento. Prece? Tá. É. E a finalização é só comentar, né? Se quiser acrescentar antes da prece de encerramento, a questão da fluidificação da água, pedindo para a espiritualidade, Uhum. aí também pode ficar para uma outra pessoa, e se não sobrou mais nada para ninguém, tem sempre o comentáriozinho lá para fazer. Uhum. E se alguém que pegou alguma parte, por acaso for faltar, tem que avisar a coordenadora Angélica. Ah, então tá bom. Para mim, não sei para vocês, para mim tá certo o comentário. Tá. Já anotei aqui. Aí depois só ver com a Cíntia Uhum. o que ela vai fazer. Ela tá no grupo, é só mandar uma mensagem no privado. Tá bom. Eu tenho uma dúvida. Eu falo a prece e aí a água, então deixa para antes das vibrações? Não, a água entra em 2 pontos. Entra no começo, quando você recomenda que as pessoas coloquem um copo de água, uma garrafinha, para que possa ser fluidificado durante o evangelho. E aí você inicia com a prece. Depois, no final, que eu falei antes da prece de encerramento, é a solicitação para a espiritualidade fluidificar a água, colocando um pouco daquilo que cada um de nós necessitar. Mais alguma dúvida? Não, né? Tudo bem, então? Podemos partir para o encerramento? Sim. Bom, então, ficou tudo certo. Se vocês quiserem perguntar qualquer coisa semana que vem, quer dizer, depois da aula, qualquer momento pode me chamar, perguntar. Qualquer ajuste aí com relação à atividade, vocês podem estar vendo com a Angélica. Aí, no caso, falta falar só com a Cíntia, que vai nos ouvir na aula. E, mais uma vez, eu agradeço imensamente a participação de cada uma de vocês, sem a qual esse projeto não teria um propósito. Então, sou eternamente grata à participação de cada uma. Espero contar com vocês em todas as demais etapas aí do nosso curso. E rogo a espiritualidade que possa abençoar cada um de nós, encarnados e desencarnados. E assim, vamos encerrar a aula de hoje com um beijo muito grande em cada uma. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. A todos. Boa noite.